Bom, boa noite a todos, né? Vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de Frederic Frobel, né? Ele é um alemão, né? Foi um educador alemão, pedagogo, e ele é reconhecido como fundador do Jardim de Infância Moderno, né? E é também um influente pensador na área da educação infantil. E ele desenvolveu essa abordagem educacional baseada em princípios progressistas e inovadores, né? Porque na época não era pensado assim. Eles só prezavam pelo crescimento intelectual dos alunos, né? Ele não, ele já começou a introduzir esses aspectos sociais, emocionais da criança. Ele foi o primeiro cara que pensou nisso, que isso também deve ser trabalhado com o aluno, não apenas a questão intelectual em si. Então ele foi o fundador do jardim de infância, né? Esse jardim de infância moderno que a gente conhece hoje, né? Foi o primeiro cara que pensou em um ambiente de crescimento e desenvolvimento da criança em si, né? Antigamente não tinha isso. Foi uma coisa abordada e introduzida por ele. Bom, boa noite a todos, né? Agora dando continuidade, né? Vou falar um pouco sobre o princípio de laissez-faire, onde Froebel ele adotou esse princípio na educação, que quer dizer que a criança ela aprende através das atividades naturais do dia a dia e através da experiência que ela tem, né? E para ele, o brincar era uma atividade fundamental para a criança, onde ela consegue explorar o mundo ao seu redor e desenvolver todas essas habilidades fundamentais para elas, né? Bom, e também em relação aos materiais de aprendizagem específicos, né? Frobel ele desenvolveu alguns materiais específicos, né? Onde para ele chamava de dom, né? E que incluíam blocos de construção, formas geométricas e qualquer outro objeto que as crianças poderiam manipular. E que ele acreditava que esses materiais eram essenciais para facilitar a aprendizagem através do tátil, né? Do tato das crianças e do visual, né? Elas verem esses objetos e com isso desenvolver ainda mais a sua aprendizagem. Dando continuidade, Froebel é considerado o criador do Kindergarten, que em alemão significa o jardim de infância. Em 1837, ele retornou à Alemanha e criou um novo sistema de aprendizado entre crianças de 3 e 4 anos, que é justamente o Kindergarten, que é o famoso jardim de infância. Nele ele usou brincadeiras, canções, atividades como base para o desenvolvimento infantil. Então, por meio dessas brincadeiras, ele estabeleceu a entrega de gifts, né, que é presentes, ou seja, recompensas. À medida que as crianças iam aprendendo, iam ganhando uma recompensa. Ele acreditava que as crianças seguiriam as leis divinamente estabelecidas do crescimento humano por meio de sua própria atividade. Então, a reputação dele foi aumentando nessa questão de educador da primeira infância. E os jardins de infância foram sendo criados em todo o território alemão, devido a essa fama de Frober. Aqui, né, na Turingia, primeiro jardim de infância. E como legado, né, em 1851, Karl von Hummel, que era o ministro da Educação prussiano, que era um estado alemão na época, acusou Frober de minar valores tradicionais ao propagar o ateísmo e o socialismo. Então ele foi acusado injustamente de algo que ele não estava fazendo. E o estabelecimento do jardim de infância na Prússia, né, que era um estado alemão, que a Alemanha não estava unificada nessa época, então a Prússia era um estado alemão. E ele veio a falecer, né, no meio dessa controvérsia em 1852. Mas mesmo assim o seu legado ficou e foi espalhado pelo mundo. Embora os jardins de infância existissem nos outros estados alemães, eles não foram reinstalados na Prússia até 1860. Até o final do século XIX, os jardins de infância haviam sido estabelecidos em toda a Europa e América do Norte. Ou seja, ele foi banido da Prússia, mas em outros países ele foi adotado.
Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade à apresentação, eu irei falar sobre a importância e influência de Friedrich Froebel para a educação dos dias atuais. Froebel acreditava na integração das artes no campo escolar, bem como a prática da música, do teatro, da dança, todas as artes mesmo, de modo geral. Ele acreditava que ao inserir essas práticas nas escolas, as crianças poderiam se desenvolver e aprender cada vez mais, seja na parte do desenvolvimento cognitivo, na parte da criação e imaginação, também a parte do respeito e diversidade, onde as crianças iriam abordar e conhecer outras culturas, né? E com isso iriam aprender a respeitá-las também. Então, a gente vê o quanto essas ideias e pensamentos de Froebel foi e é importante para a nossa educação atual. A gente vê quando é praticado essas questões na sala de aula, quando é praticado na própria faculdade, a gente vê o quanto é enriquecedor trabalhar com isso. Então, em resumo, é isso mesmo. É, Agradeço a todos pela atenção. Tenham uma boa noite.